Shalom, boa tarde, a paz do Senhor, paz e graça. Deus abençoe vocês nessa tarde. Shalom, shalom, nessa tarde de quinta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Quinta-feira, chegamos na quinta. Vamos avisar aqui aos irmãos. Olá, Solange, a paz do Senhor. Boa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa tarde para quem está entrando. Estou aqui avisando aos irmãos que em poucos minutos vamos começar. Amém? Glória a Deus. Olá, Dani. Deixa eu ver quem está aqui. Dani, Bruno, Solange. Deus abençoe vocês. Essa tarde poderosa de quinta-feira, eu quero hoje falar sobre um assunto que poucas pessoas, até pessoas mesmo que servem a Cristo, ainda não destronaram ou arrancaram esse espírito da sua vida, que é o espírito de Maria Mulambo, ou o espírito de acumulação. Então hoje eu quero falar sobre esse assunto, para que a gente possa abrir nossos olhos espirituais e a gente venha mudar essas situações na nossa vida. A gente falou ontem sobre avareza, escassez, e que o Senhor possa nos dar graça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que vocês estejam bem. Olá, Silvia. Deus abençoe nessa tarde. Então, se você puder, compartilha com outras pessoas. Eu quero falar hoje sobre o espírito de Maria Mulambo, ou espírito de acumulação, que está muitas vezes disfarçado na nossa vida e a gente não entende, porque a gente muitas vezes não avança, mas é porque a gente acaba permitindo que esse espírito entre na nossa vida. E a gente se torna de uma forma não muito explícita, um acumulador. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje, que o Senhor venha nos conduzir. Amém? Glória a Deus. Os cabelinhos novos, vocês estão vendo como está nascendo? Tá, glória. Amém, glória a Deus. Então quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, que Ele possa nos dar graça sobre esse assunto hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. A paz, irmão Edemilton. Deus abençoe você nessa quinta. Então vamos avançar nesse assunto hoje, que é poderoso, e nós precisamos falar sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus. Quem está entrando agora, hoje eu vou falar sobre o espírito de Maria Mulambo, ou o espírito de acumulação. Como esse espírito age na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Feliz por você estar entrando. Paulo, Valdinete, Silvia, Edemilton. Então vamos avançar.
Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nessa tarde. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha estar conosco, venha nos capacitar, abrindo nossos olhos espirituais, a nossa alma, e que os rios da glória do Senhor possam descer sobre a nossa vida, sobre essa live, sobre a nossa mentalidade espiritual. Eu te consagro, Senhor Jesus, cada palavra que sair da minha boca, que não seja eu a falar, seja o Senhor a me conduzir. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa agora conectada e as que vão assistir depois a live. Que o Senhor nos conduza na tua verdade, na tua palavra. Em nome de Jesus, tira todo o ego, Pai, da minha vida, toda soberba, toda ganância, toda mentira, Pai. Em nome de Jesus, e coloca os frutos do Espírito, coloca todos os dons espirituais, derrama a tua unção da verdade sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha nos conduzir cada vez mais para que a gente olhe para ti, para que a gente faça a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo ataque externo contra as nossas vidas depois da live, durante a live. Eu repreendo, Pai, todo levantado inimigo contra as nossas vidas e contra a vida dos nossos familiares, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana para a gente mudar totalmente a nossa mentalidade, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Em relação a tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, quero falar hoje como o Espírito de Maria Mulambo age na nossa vida e a gente muitas vezes nem percebe. Que esse Espírito está muitas vezes agindo e a gente nem dá conta. Então, a acumulação não começa no ambiente físico, ele começa dentro da nossa alma. Antes de existir um quarto bagunçado, uma gaveta abarrotada ou uma casa cheia de coisas sem utilidade, primeiro existia uma ferida emocional. Primeiro existia um medo, ou uma insegurança, ou uma escassez no nosso interior. E através dessa ferida é aí que esse Espírito de Maria Mulambo entra e se alimenta dessas feridas emocionais que não foram curadas. Então, a acumulação é uma manifestação externa de uma alma sobrecarregada. No original bíblico, a ideia de acumular excessivamente está ligada ao apego, retenção, avareza, ansiedade pelo futuro. A palavra mostra que existem pessoas que vivem tentando guardar, reter e segurar tudo aquilo, tudo porque vivem dominadas pelo medo de faltar. Então, elas acreditam inconscientemente que precisam se apegar às coisas para elas se sentir seguras. E é o que a gente vem falando desde a segunda-feira. Por isso, a acumulação não é apenas a desorganização. Ela pode se tornar um cárcere emocional, espiritual e mental. E é através dessas feridas, desses cárceres, que esse espírito chamado Maria Mulambo, ele age na nossa vida. Muitas pessoas acumulam roupas que não usam, objetos quebrados, lembranças, caixas, papéis, móveis, utensílios, frascos vazios e até ciclos emocionais que Deus já mandou você encerrar. Quem aqui, quando quebra um eletrodoméstico, ele está ali muito tempo sem ser utilizado, mas você nem deu, nem se desfez, nem mandou consertar, mas ele está ali há muito tempo, já tem até teia de aranha. E sem perceber, desculpa, sem perceber, você cria ciclos emocionais que Deus já mandou você encerrar. Você cria ambientes pesados, opressivos e emocionalmente adoecidos. Então, a acumulação revela o medo do futuro, apego excessivo ao passado, dificuldade de confiar na provisão de Deus. A acumulação também revela sentimento de indignidade, escassez emocional e incapacidade de encerrar ciclos. Então, mande consertar, Silvia. Ou mande consertar, ou abençoe a vida de alguém, ou se desfaça disso. Coisas quebradas na nossa casa é pra gente, ou a gente conserta, ou a gente tira dali.
A mesma coisa é dentro da nossa alma. Se você tem uma coisa quebrada na sua casa e você não tira aquilo, ou você não busca consertar, arranque. A mesma coisa é uma ferida. Quando a gente tem algo quebrado dentro de nós, a gente precisa tentar se curar. Ou arrancar aquilo de nós. Então, a pessoa acumuladora vive constantemente. Em nome de Jesus, você vai comprar uma nova. Em nome de Jesus. Uma pessoa acumuladora vive constantemente na sensação da perda. Ela sofre só de pensar em jogar fora algo que não usa mais. Existe um vínculo emocional doentio com os objetos. E é justamente aí que o inimigo trabalha. Existe esse espírito chamado Maria Mulambo e ele age muito, principalmente nas pessoas que são acumuladoras, nas pessoas que guardam as coisas, elas nem consertam, nem arrancam da vida, e aí esse espírito, ele se alimenta exatamente disso. Olá, Valéria, Deus abençoe. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O espírito de acumulação, ou Maria Mulambo, ela age roubando a nossa paz, destruindo a ordem e trazendo opressão para a nossa mente, para a nossa casa e para as nossas emoções. Onde existe excesso de desordem, geralmente existe também cansaço mental, procrastinação, opressão emocional, ansiedade, travas financeiras, principalmente na sua área financeira. Quem aqui, quando você limpa a casa, você sente uma paz, você se sente bem? Você abre os armários e limpa, tira as coisas que você não usa. Aí quando tá tudo pronto, chega, faz gosto você estar dentro da casa. Porque você colocou ordem no seu ambiente. Você colocou ordem na sua atmosfera. Mas tem gente que dentro dos guarda-roupas tá um caos. Aí ela limpa só o supérfluo, mas ali dentro, quando você abre, tá um caos dentro do armário, da geladeira, dentro do fogão. Então, assim, são pessoas que fazem só o limpar por cima. Mas dentro das coisas tá um caos. É exatamente como tá dentro delas. Então, o excesso de desordem pode travar a sua área financeira, principalmente. E causa uma sensação de peso espiritual, trava financeira, ansiedade, opressão emocional. Muitas vezes você está sentindo uma opressão e você não sabe o que é. Então, o Senhor, todo libertador, ele não gosta de bagunça, de desordem, de sujeira. Todo libertador não gosta. Eu tenho um pavor de um local sujo, desorganizado. Mesmo que eu não tenha tempo naquele dia, mas pelo menos o mínimo eu deixo organizado. Porque Deus não trabalha no meio do caos. Deus não trabalha no meio da desordem e da bagunça. Porque Deus é Deus de ordem. As mulheres são contrárias nos homens, na maioria das vezes é assim. As mulheres gostam de... Eu já vi várias mulheres assim. Eu vou falar das mulheres e dos homens. As mulheres gostam da sua casa organizada, mas o seu carro é um caos. Já os homens, a casa é bagunçada quando não tem mulher, né? Quando tem esposa. Os homens, a casa é uma bagunça, mas o carro é todo limpinho. Normalmente tem essa contradição e essa troca. Eu já vi muitos homens e mulheres que são assim. Mas saiba que o Deus não trabalha na desordem, na sujeira. No caos ele não trabalha. E assim como está a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu carro, você pode não ter tempo de muitas vezes de colocar o carro para lavar. Mas busque se organizar para você manter o seu ambiente que você mais convive organizado. Porque um ambiente onde você mais está é também um ambiente onde Deus mais vai falar com você. Então Deus ele não trabalha com a desordem. Se você está um caos dentro de você, está desorganizado as suas emoções, saiba que não tem como você ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa vive presa ao acúmulo, ela impede o fluxo do novo. Isso aqui a gente já tem falado desde a segunda-feira. Ela segura aquilo que Deus já mandou liberar.
E enquanto ela insiste de guardar o velho, ela não consegue viver a renovação que Deus deseja trazer. Precisamos entender uma verdade espiritual hoje aqui, com essa palavra. Aquilo que dominamos não nos prende. Mas aquilo ao qual nos apegamos excessivamente começa a nos dominar. E há pessoas que já não possuem objetos. São os objetos que possuem elas. E isso é muita verdade. Tem pessoas que os objetos é que mandam na vida delas. Elas são extremamente apegadas. Não conseguem desapegar de roupa, de tapaué, de chinelo, de sapato que nem usa, de roupa que nem usa. Mas guarda ali dentro do seu guarda-roupa. Não, quando eu emagrecer, eu vou guardar. Quem é que já falou isso? Não, quando eu emagrecer, eu vou usar essa roupa. Não, você tem que pensar, quando eu emagrecer, eu vou comprar roupas novas. Só que a gente fica apegado no velho e é exatamente aí onde Maria Mulamba, esse espírito, age na nossa vida. Porque você é uma pessoa que não consegue desapegar, você não consegue nem abençoar outras pessoas. Para o novo vir, você é apegado. Então, assim também está as suas emoções. Provérbios 28, 22 fala assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Esse versículo revela algo profundo aqui. Existem pessoas que vivem correndo atrás de possuir, guardar e reter, mas mesmo assim elas permanecem em miséria emocional e espiritual. A alma delas é extremamente miserável. O problema não é você possuir bens, você pode e deve. O problema é quando o coração se torna escravo da retenção. Você fica retendo tudo, não pode ver nada. Ali, até um negócio no meio da rua, você pega e bota dentro da sua casa. Você nem sabe as procedências daquilo. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Vocês podem não acreditar, mas demônios se escondem também dentro de objetos, tá? Demônios se escondem dentro de objetos, dentro de pessoas. Não é só pessoas, mas dentro de objetos também. Por que vocês acham que quando um macumbeiro ele vai fazer um trabalho para uma pessoa, ele manda a pessoa um exemplo, pega um objeto, uma cueca de uma pessoa, ou você pega um objeto, leva para essa pessoa caracteriza como se fosse você ali. E muitos macumbeiros, eles fazem um trabalho, o demônio entra naquele objeto e ele manda você colocar aquele objeto dentro da casa da pessoa que você quer destruir. Então, se você não acha que demônios se escondem dentro de objetos, saiba que eles se escondem sim. Então, o problema não é você possuir bens, o problema é quando o coração se torna escravo da retenção. A avareza faz a pessoa viver em estado constante de falta. Ela fica preocupada com a falta. Mesmo quando ela tem os recursos, ela fica o tempo todo em estado de alerta. Vai faltar? Pode faltar. Não vou ajudar a pessoa porque pode faltar. Ela nunca sente que é o suficiente. Ela nunca sente segurança e nunca sente paz. A pessoa acumuladora, ela pensa assim: e se faltar? E se eu precisar disso um dia? Eu não vou dar essa roupa a outra pessoa, não vou abençoar, porque se eu precisar daqui a um dia, passa 1 ano, 6 meses, você está com aquela mesma roupa e você nunca usou. Então o acumulador, ele pensa assim: e se eu não conseguir depois aquela coisa? Então não vou dar não, isso aqui não. Porque pode ser que eu não consiga comprar. Então não vou abençoar a vida de outra pessoa. Você é uma pessoa acumuladora. E esse comportamento nasce do medo. E o medo vem de quem? De Deus? Não. O medo constante abre portas para uma mentalidade de escassez. Por isso existem pessoas que compram compulsivamente. Eu já fui essa pessoa que comprava compulsivamente. Eu não podia ter dinheiro nas minhas mãos, que eu tinha que gastar aquele dinheiro com alguma roupa, com alguma coisa.
Então, existem pessoas que compram compulsivamente, acumulam coisas sem utilidade. Se você tem roupa, sapato, tapaué, coisas, eletrodomésticos que queimou na sua casa e que você faz tempo que está ali e você nem coloca para consertar e nem dá a alguém, saiba que você está abrindo portas para o espírito de Maria Mulambo trabalhar na sua vida. E aí a sua vida financeira muitas vezes está travada e você fica achando que é alguma coisa que está acontecendo. É você mesmo que está abrindo a porta. Porque o espírito de Maria Mulambo, ele age exatamente assim. É um espírito que você tem que arrancar da sua vida. É você que arranca. Então, existem pessoas que compram compulsivamente, acumulam coisas, objetos sem necessidade, sem utilidade, guardam objetos quebrados e está muito tempo ali na sua casa. Tudo isso é porta para o espírito de Maria Mulambo. Vidro que quebra e você não conserta. TV que quebra e você deixa ali há muito tempo, já criou teia de aranha. Coisas quebradas, sujas. Tudo isso, esse espírito age em cima disso. Você é uma pessoa que muitas vezes você não consegue doar coisas que você nem usa mais. E você fica guardando ali para uma ocasião, quando você emagrecer ou quando você engordar, para a roupa servir. E você deixa de muitas vezes abençoar a vida de outra pessoa que está precisando de roupa, de sapato. Mas você é tão apegada às coisas, então você está sendo dominada pelas coisas, não você que domina as coisas. E esse espírito de Maria Mulambo, ele age exatamente nesse apego que você tem. Tudo isso revela uma alma adoecida sem retenção. Então você é uma alma adoecida ou você é uma alma que já buscou se curar disso? Você está apegada a coisas. Tem coisas na sua casa que está quebrada há muito tempo e você não tirou. Você não quis dar. Você não quis doar. Nem buscar consertar, mas você fica ali protelando porque você acha que isso não é uma coisa importante para agora. Mas o demônio está ali agindo na sua vida. Então a Bíblia mostra que quem vive dominado pela avareza acaba vivendo penúria. Porque a escassez não começa na conta bancária, ela começa dentro da nossa mente. Provérbios 21, 13 fala assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Isso aqui é forte. Esse texto fala sobre endurecimento. A acumulação faz a pessoa viver apenas para si mesma. Ela perde a capacidade de fluir generosamente. Ela guarda excessivamente, retém excessivamente, se apega excessivamente. Quando eu fui na casa dos meus pais, eu só posso dar exemplo daquilo que eu vivi. Eu fui na casa dos meus pais no ano passado e eu vi o quanto a minha família é acumuladora. Aí eu comecei a abrir tudo. Janela, guarda-roupa, caixa. Comecei a tirar tudo que não usava. Eu tirei assim montoados de coisas que estavam ali. E lá em casa, chega, estava pesado. Quando eu tirei, que eu limpei, que eu arranquei, eu disse, vamos tirar isso aqui. Aí chega, mudou o ambiente, a atmosfera. Porque aquilo que era escuridão, agora veio a luz, entrou a luz de Deus. E assim também começou a mudar a mentalidade da minha família dentro de casa. Então, aos poucos o coração vai endurecendo. A pessoa que guarda excessivamente, retém excessivamente e se apega excessivamente, aos poucos o seu coração vai ficando endurecido. Uma das características mais fortes do espírito da escassez é a incapacidade de liberar, de doar, de ajudar, mesmo que você não use. Então a pessoa quer prosperidade, mas não consegue abrir mão das coisas, não consegue abrir mão de nada. É cultural também e também é devido ao ambiente que a gente viveu, né, Silvia?
A gente veio de um local de muita escassez, de muita pobreza. Então você fica apegado a tudo aquilo que você tem. E é só Deus mesmo para libertar. É quando Deus abre a nossa mente mesmo e mostra que... Por isso que é tão importante a gente estar buscando na palavra de Deus. Porque se na Bíblia diz que tem 33 mil promessas, então a gente tem que ir em busca dessas 33 mil promessas. E uma delas é a gente mudar a nossa mentalidade e parar de viver como pessoa escassa, como acumulador. Só que quando a gente cura primeiro a nossa alma, que são as nossas emoções, porque tudo isso se origina nas nossas emoções. Emoções, feridas abertas, alimento para demônio. É exatamente assim. Eu também tem coisas que eu tirava que meu pai queria trazer de volta. Eu disse, não, vamos tirar isso aqui que eu vou comprar tudo novo. Então hoje eu nem consigo mais. Se uma coisa minha já arrebenta, eu já nem olho, nem penso em consertar muitas vezes. Se posso dar um jeito, por exemplo, eu tenho um relógio ali, um relógio que ele é Xing Ling, ele é chinês. Mas ele é tão bonito. E eu queria encontrar outro desse, mas como eu não encontrei, então eu guardei ele ali e eu vou levar ele para consertar essa semana. Faz poucos dias que ele quebrou. Mas se eu demorar muito tempo ali, eu já tasco fora. Eu não vou deixar coisas quebradas dentro da minha casa, porque eu não quero ser uma pessoa que vive acumulando coisas que eu nem estou usando. Então eu tenho que viver como uma pessoa que foi curada nas emoções e que está sendo curada. Porque a nossa libertação é diária. Então, uma das características mais fortes do espírito da escassez é a incapacidade de você liberar, de você doar, de você arrancar aquilo que você nem está usando. A pessoa quer prosperar, mas não consegue abrir mão das coisas. Quer viver o novo, mas permanece presa ao velho. Quer abundância, mas cultiva retenção. Totalmente contraditório. E o reino de Deus funciona através do fluxo. Então você está sendo uma pessoa que está liberando, que o fluxo está vindo e está indo, ou você está só retendo e guardando e não está tirando, não está doando, não está arrancando, não está tirando coisas que você nem usa. O reino de Deus funciona através do fluxo, não da paralisação. Tudo que para de fluir começa a apodrecer. Amém, Valéria. Glória a Deus. Água parada cria sujeira. Emoções paradas criam feridas. Objetos acumulados criam peso. Ciclos não encerrados criam prisões emocionais. Quando a pessoa vive acumulando tudo, ela interrompe movimentos espirituais importantes na vida dela. Por isso a generosidade não é apenas uma atitude financeira, ela é também espiritual. Então tudo está ligado. Quem aprende a liberar, libera espaço, libera emoções, libera ciclos, libera honra, libera ambiente, libera fluxo. Por isso que a pessoa generosa não é apenas uma pessoa de uma atitude financeira, ela também é espiritual. Então tudo que você faz aqui tem o reflexo do espiritual e vice-versa. E quando existe esse fluxo, existe movimento de Deus. Então você está sendo uma pessoa que está vivendo como um rio parado ou está vivendo como uma fonte que tem correnteza. Provérbios 11:24 fala assim: há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eita glória, esse aqui é forte. Amém, Valéria. Olha aí, Valéria. Se coisa quebrada ou mais ou menos não serve para mim, não serve para mais ninguém. É isso. Só que muitas vezes a gente quer dar coisas quebradas que a gente não usa, a gente quer dar lixo para as pessoas. Aí você está abençoando a vida de uma pessoa com lixo. O que é que vai vir para você? Aquilo vai vir mais lixo. Por isso que eu já falei em outras lives que se você vai abençoar uma pessoa, não abençoe com coisas mal amanhadas, coisas com lixo, não. Você tá dando à pessoa mais lixo na vida dela.
E você quer ser abençoado com lixo ou você quer ser abençoado com o melhor que Deus tem para você? Eu tenho certeza que você não quer ser abençoado com lixo, certo? Então, se você não quer ser abençoado com lixo, então não dê lixo na vida das pessoas. Não dê coisas que você nem usa mais, que não serve. Se tá rasgado, rasurado, joga no lixo. Se possível, até quebra ou corta, para que outras pessoas, quando achar, veja que realmente não dá para usar. Quando uma roupa minha, que não serve mais, e eu sei que também não dá para abençoar outra pessoa, eu pego uma tesoura e corto todinha ela. Então, esse versículo, Provérbios 11, 24, eu vou ler de novo para vocês. Há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse versículo destrói completamente toda a mentalidade de acumulador e acumuladora que você tem sido. O reino de Deus não funciona pela retenção, ele funciona pelo fluxo. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoada. Agora, se eu abençoo as pessoas com lixo, você acha que vai vir para você o quê? Deus é justo. Existe uma pobreza que não é financeira, é mental, é emocional e espiritual. Há pessoas que possuem muitas coisas, mas vivem miseravelmente, miseráveis emocionalmente. Boa tarde, André Mendes, Deus abençoe. A casa está cheia, os armários estão cheios, as gavetas estão cheias, mas a alma continua vazia. Porque o problema nunca foi falta de objetos, o problema é excesso de apego. A acumulação se torna uma tentativa emocional de preencher vazios internos que tem dentro de você e você muitas vezes não buscou se curar. Então, por isso que tem pessoas que elas nem usam, tem coisas que elas não usam, mas também elas não querem dar, porque ela está apegado espiritualmente e emocionalmente em coisas que ela não usa já faz tempo. E ela fica dando a desculpa que não, vou esperar um dia que eu emagreça, ou um dia que isso funcione, ou um dia quando vier alguém de fora para eu usar. Você é uma pessoa apegada e você está dando espaço para o espírito de Maria Mulamba agir na sua vida. E travar suas finanças, travar sua vida. A acumulação se torna uma tentativa emocional de preencher vazios internos. Então, muitas pessoas guardam coisas porque aquelas coisas representam memórias. Quem aqui já guardou coisas de um ente que faleceu? Eita, Jesus, fala Jesus. Eu vou guardar essa blusa aqui porque era da minha fulana que morreu. Isso aqui é uma lembrança. Não posso dar não, porque isso aqui foi de uma pessoa que morreu. Você guarda muitas coisas que representam memórias, traumas, pessoas, medo da perda, carência, insegurança, sensação de controle. Quem aqui guardava papel de chocolate que ganhou do primeiro namorado, que você tá até hoje? Que guardava, não sei, a blusa da sua tia que te criou, que já morreu, que não tá aqui, você tá guardando. Tudo isso é brecha, gente. Eu sei que você quer guardar uma lembrança, mas tudo isso é brecha. Satanás, ele trabalha através de legalidades. Tudo que ele precisa é uma brecha para ele entrar. Santinho de velório, eita. Papéis de presente debaixo do colchão. Obrigada, Paulo. Tem gente, essa aqui eu fiz muito, eu acho que ainda faço, mas em nome de Jesus hoje eu vou mudar. Papel de presente, você ganha um presente, você pega o papel e fica guardando. Guarda os papéis, acumula papéis. Para quando tiver uma ocasião, um objeto, aí você vai usufruir. Que essa é a nossa desculpa. A acumulação. E aí seu guarda-roupa tá ali acumulado de coisas. E você tá só guardando
acumulando, enchendo o seu guarda-roupa, inclusive as suas emoções que já estão cheias. Você está guardando e o espírito de Maria Mulambo está só adorando isso aí. Olha aí, ó, camiseta com foto do avô morto. Misericórdia. Então, a gente guarda tanta coisa que a gente guarda para lembrar, a gente guarda porque foi uma pessoa muito importante na nossa vida. Mas o mundo espiritual, ele age através de legalidade. O não que você dá para não tirar as coisas, essas coisas que não é para estar na sua vida, dentro das suas coisas, é o sim que você está dando para o espírito de Maria Mulambo. E o espírito de Maria Mulambo é a gente que arranca. Ele não vai sair no nome de Jesus. Você primeiro tem que arrancar essas coisas, essa acumulação, para depois você fazer a oração e dizer: Senhor, em nome de Jesus, hoje a minha vida vai ser transformada, porque eu vou tirar tudo aquilo que não me serve. Tudo aquilo que eu estou acumulando, porque eu entendi que a minha mentalidade tem que ser renovada pelo teu sangue. Amém? A Silvia dizendo, mas papel eu sempre uso. Sacolinha de papel custa R$8. Ô Silvia, deixa eu lhe falar algo, mas não fique chateada comigo, não. Quando a gente fica pensando... Eu tô falando porque eu também penso assim, tá? Mas o Senhor tem me exortado. Quando a gente pensa assim, não vou jogar a sacolinha porque a sacolinha é R$8. Isso é pensamento de escassez. Isso é um pensamento de uma pessoa escassa. Não vou jogar porque vale R$8. Aí você está dizendo, não, Senhor, eu não mereço algo novo porque isso aqui é caro. Você mesmo está dizendo para você mesmo que você é uma pessoa escassa. Então, por isso que a gente comete tantos erros com esse nosso pensamento de escassez, de avareza, e porque a gente fica assim, não, eu não vou jogar fora. Não, tem coisas que realmente, por exemplo, uma caixa de um óculos que é maravilhoso. Mas é onde você coloca o seu coração. Tem coisas que o seu guarda-roupa tá cheio e você nem tá usando. E você está impedindo que coisas novas não venham. Porque você tem esse pensamento. Não, eu não vou jogar porque isso aqui pode ser que eu utilize. Isso aqui vai me servir em qualquer momento. Isso é um pensamento de uma pessoa acumuladora. E assim como você vive, age e faz, assim também as suas emoções. Isso quer dizer que nas suas emoções você está colecionando e acumulando sentimentos que não é para estar ali dentro. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Se você vive assim, isso quer dizer que a sua alma também é assim. Amém? Então muitas pessoas vivem guardando memórias, traumas, roupa velha, medo da perda, carência, insegurança, mas Deus não nos chamou para viver presos ao passado. Quando insistimos em guardar excessivamente aquilo que já perdeu o propósito, criamos resistência ao novo de Deus. Estamos dizendo sim para um espírito chamado Maria Mulambo, e esse espírito trava a sua vida. Isso afeta a sua mente, o ambiente, a produtividade. Tem pessoas que são extremamente inteligentes e sábias, mas tem momentos que elas não conseguem produzir, porque a mente e as emoções dela, a alma, está cheia de entulho. Você não tem clareza emocional, a vida espiritual também está travada. Uma casa em ordem produz leveza mental. Um ambiente limpo produz clareza. Uma atmosfera organizada gera descanso emocional, porque ordem também é linguagem espiritual. Amém? Então, tudo carrega uma atmosfera. Tudo. Os demônios, eles trabalham no ar, na atmosfera. Então, se os demônios trabalham na atmosfera, eles estão no ar,
Então, qual é a atmosfera que você está criando dentro da sua casa, na sua vida? É uma atmosfera de limpeza, organização, de transbordo? São rios que fluem, vão e vêm? Ou é uma atmosfera pesada, escura, de acumulação? Tudo carrega uma atmosfera. Por isso que quando você, por exemplo, você faz uma limpeza geral nas suas coisas. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Vocês já fizeram uma limpeza no seu telefone? Eita, glória! Vou começar a pegar vocês agora. Limpeza no telefone. Vocês fazem uma limpeza no seu telefone, apagando fotos que você tá ali há muito tempo, que tem fotos repetidas, documentos, coisas que o seu telefone tá cheio, vive cheio. Muitas vezes, para você tirar uma foto, você tem que apagar um monte, porque tá tudo muito cheio, tá esbarrotado seu telefone. Então, a gente tem que se policiar para que a gente seja fontes de água viva em tudo que a gente faz, em tudo nosso. Eu tô falando isso, mas meus telefones também, em vez de quando eu preciso fazer uma limpeza neles. Então, ambientes carregam atmosferas. Os demônios, eles agem no ar, na atmosfera. Então, a atmosfera que você está criando é uma atmosfera que está alimentando demônios ou que está resplandecendo a glória de Deus? É um ambiente que o Espírito Santo gosta de estar. A mesma coisa é dentro de nós. Se o Espírito Santo está dentro de nós, o seu ambiente dentro de você, como é que está a sua atmosfera, as suas emoções? Então, objetos carregam memória emocional. Tudo aquilo que você carrega, que você guarda, de pessoas que já morreu, de pessoas de relacionamentos antigos, de coisa que você nem está usando, isso carrega uma memória emocional. Casas carregam a frequência daquilo que é cultivado dentro delas. Quando uma pessoa vive acumulando, ela cultiva retenção, medo, apego, escassez, que é o que a gente já veio falando, e peso emocional. E essa atmosfera... Eita, agora deu coceira aqui. Então vamos lá. Tá bom, Silvia. Depois você assiste o resto. Tá? Deus abençoe sua vida. Essa atmosfera vai adoecendo a sua alma silenciosamente. Por isso existem casas que parecem pesadas, lugares sem leveza, ambientes sem vida, locais que tudo parece parado. Porque a desordem externa revela uma desordem interna. A frequência baixa da acumulação faz a pessoa viver presa ao passado, sentir medo constante do futuro, desenvolver ansiedade, perder clareza mental, viver emocionalmente cansada. E cria vínculos doentios com objetos. Objetos de pessoas mortas, por exemplo. Aquilo cria vínculos doentios. Já uma frequência elevada nasce quando a pessoa entende a sua identidade em Cristo. Se eu realmente entendi a minha identidade em Cristo, eu não vou viver dentro de um ambiente assim. E também dentro de mim, nas minhas emoções, não vai ser assim. Então, uma pessoa que entendeu a sua identidade em Deus, ela deixa de viver como alguém indigno. Ela para de agir como quem nunca terá novamente. Ela entende que Deus é provisão constante. Então, a frequência alta não tem relação com luxo, tem relação com a nossa mentalidade. Uma pessoa de frequência elevada, ela honra o ambiente onde ela vive, ela organiza o que ela possui. Ela cuida de o que Deus entregou nas mãos dela. Ela não cultiva lixo emocional dentro dela. E ela não vive presa ao passado. Ela não transforma objetos em segurança emocional. Ela entende que Deus pode fazer tudo novo outra vez. Por isso... Peraí que tem um monte de gente aqui mandando mensagem. Só um minuto. Por isso, essa pessoa, ela libera, ela doa, ela encerra ciclos, ela abre espaço para o novo. Tudo aquilo que ela não está usando, ela dá a outras pessoas, porque ela sabe que Deus vai mandar mais, vai mandar muito melhor. Isso também é no nosso emocional. Então,
Porque ninguém vive novidade carregando excessivamente aquilo que Deus já mandou sair ou tirar. Então não tem como você viver o novo se você está apegado ao velho, se você está apegado a coisas que você nem usa, coisas velhas, emoções antigas que você fica revivendo, trazendo para frente, o que já está lá no passado. A ordem atrai clareza, a limpeza traz leveza. A organização destrava ambientes. E a organização também destrava a sua vida financeira. O desapego cura as suas emoções. Quanto mais desapegado você é, mais uma pessoa curada emocionalmente você vai ser. E quando a alma entra em ordem, quando o seu interior, a sua alma, as suas emoções e a sua mentalidade entram em ordem, muitas áreas da sua vida começam a florescer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração final. Amém? Em nome de Jesus. Para que hoje a gente arranque da nossa vida, e a partir de hoje você vai fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, na sua cozinha, na sua mente, nas roupas que você não usa, em tudo que está acumulado dentro da sua casa, parado ali, como água parada. E água parada traz dengue. Amém? Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante da Tua presença para destronar toda mentalidade de escassez, retenção e apego excessivo da minha vida. Eu renuncio todo o medo da falta. Eu renuncio toda a avareza. Eu renuncio todo o vínculo emocional doentio com coisas materiais. Eu renuncio toda a prisão emocional ligada ao passado. Pai, tira de mim a necessidade de encontrar segurança em objetos, acúmulos e retenções. Eu declaro que a minha provisão vem do Senhor. Quebra hoje toda opressão emocional, mental e espiritual ligada ao acúmulo. Toda desordem instalada na minha alma, toda procrastinação, todo peso emocional. Toda resistência em encerrar ciclos. Senhor, limpa minha mente, limpa a minha casa, me ajude a arrancar tudo que não me serve mais. Limpa as minhas emoções, a minha vida espiritual. Me ensina a viver com leveza. Me ensina a viver com ordem. Me ensina a liberar aquilo que já perdeu propósito na minha vida. Eu profetizo que minha casa será ambiente de paz. Que meu carro será um ambiente de clareza. Que minha vida será um ambiente de organização e presença de Deus. Toda a atmosfera de peso, opressão, miséria e escassez cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que a minha vida não será marcada pelo medo da falta, mas pela confiança na provisão de Deus. Eu abro espaço para o novo de Deus. Eu libero o velho, eu encerro os ciclos e eu destrono a escassez. Eu escolho viver a abundância, clareza, honra e ordem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês com esse assunto, com essa oração. A oração nós fizemos, agora falta você fazer a sua parte. A sua parte é você pegar esse final de semana e você arrancar da sua vida, do seu carro, da sua geladeira, do seu guarda-roupa, tudo aquilo que você não usa, que você está só acumulando, está guardando ali para um dia você talvez venha usar. O novo de Deus só vai entrar quando você arrancar essas coisas. E consecutivamente o espírito de Maria Mulambo também vai sair da sua vida. Amém? Assim como eu fui na casa dos meus pais e arranquei tudo. E você vai ver a resistência. Quando você estiver fazendo isso, você vai sentir uma resistência, porque tem coisas que você não vai querer dar. E isso é resistência desse espírito. Tem coisas que você não quer dar. E quando a pessoa diz assim, se joga isso fora. Você tem uma resistência, diz, não vou jogar isso aqui não. Você já passou por isso também? Eu já passei. Por coisas que eu não queria jogar. E na hora o Espírito Santo falou comigo.
Jogue isso fora. Isso está criando um vínculo e portas para o espírito de Maria Mulamba agir na sua vida. Eu disse, é mesmo, né, Senhor? Então, taquei fora. Tudo tá ligado. Tudo é porta. Amém? Então, quando você sentir essa resistência, entenda que essa resistência aqui é exatamente para não jogar fora. Mas eu vou tirar, eu vou doar, vou fazer alguma coisa, mas eu vou liberar espaço para o novo de Deus vir. Deus não tem como encher o seu odre se o seu odre ainda está ocupando espaço. Se o seu vaso está cheio, não tem como colocar nada novo ali dentro. Amém? Deus abençoe vocês nessa tarde. Amanhã voltamos, se o Espírito Santo de Deus me permitir, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Essa semana vai ser só sobre isso. Escassez, avareza, ganância, acúmulo, miséria. Vai ser só sobre isso. Para a gente poder entender e mudar completamente a nossa vida. E a gente poder entender quais são as áreas da nossa vida que estão paralisadas, inclusive a financeira. Quando eu entendi isso, a coisa começou a fluir. E é por permissão minha mesmo. Por coisas que eu não queria tirar da minha vida, a minha vida financeira travada. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. E nem sempre é Satanás, nem sempre é culpa dos outros. Às vezes é a gente mesmo que se permite. Porque a gente está apegado a coisas que já era para a gente ter tirado da nossa vida. Mas isso é libertador. Quando você entender isso, você vai ver quanto é libertador isso. E aí a fonte de água viva, que é você, ela começa a fluir. E começa a acontecer situações que você nem imaginava. Mas é porque você entendeu que você é para ser uma fonte, não um rio parado. Amém? Um beijo no seu coração. Até amanhã. E se você puder, curte, compartilha e comenta nesse vídeo para que cheguem mais pessoas. Amém? Até amanhã. Um beijo, se Deus quiser.